Bom, na aula passada a gente começou a falar sobre a parametrização de superfícies. Você representar uma superfície por uma função desse tipo daqui. Então você tem dois parâmetros, U e V, e aí você vai ter um certo domínio lá no plano UV, que esse domínio vai ser levado por essa função a uma superfície no R3. E aí, quando a gente trabalha com curvas, a gente tem lá uma curva qualquer, nós temos a noção de uma reta tangente à curva. Você tem um ponto aqui na curva, você pode definir o que é uma reta tangente a essa curva nesse ponto. E aí, quando você está trabalhando com superfícies, você também pode ter retas tangentes, né, num ponto na superfície, mas só que a questão é que a superfície, provavelmente você vai ter infinitas retas tangentes em um certo ponto. Mas há uma certa característica de todas essas retas tangentes que vai ser tangente a esse plano, a essa superfície, é que essas retas todas vão estar todas contidas em um mesmo plano. E, na verdade, essas retas vão formar um plano. Então, quando você tem uma superfície, não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, mas você vai ter meio que um plano tangente em um certo ponto aqui. Você vai conseguir ter um plano que tangencia a superfície em um certo ponto. E aí, quando eu falei que tem infinitas retas tangentes nesse ponto aqui na superfície, é porque qualquer reta contida nesse plano aqui que passa por esse ponto vai ser tangente à superfície. Então, se eu pegar uma reta aqui nesse plano, uma reta aqui assim nesse plano, uma reta assim nesse plano, então qualquer uma dessas retas que está contida nesse plano tangente e que passa por esse ponto, vai ser tangente também à superfície. Então, olha só, quando você tem lá o seu domínio UV de uma parametrização, aí a gente já viu, né, que se eu tiver aqui uma superfície, e eu tenho um ponto aqui na minha superfície, né, então esse ponto aqui, ele vai ser, na verdade, a imagem de um ponto aqui, no nosso domínio. Então, essa função aqui, ela leva esse ponto nesse ponto daqui, e aí a gente quer tentar definir o que seria um plano tangente nesse ponto aqui na superfície. O que a gente faz? A gente pega, digamos que eu tenho aqui o zero e V0. Se a gente fixa o zero e faz o V variar, a gente vai ter esse segmento de reta aqui. E aí, esse segmento de reta aqui, né, vai ser levado numa curva na superfície. Digamos que seja essa curva aqui. E aí, quando você... Agora, beleza. E aí, o que acontece? Se você está com o zero aqui fixo, e você faz o V variar, né, você vai ter essa curva daqui. E aí, quando você está restringindo o zero, né, você vai ter, eu vou chamar aqui de, por exemplo, R o zero, de o zero, assim, R o zero de V, que vai ser o R de o zero e V. Então, assim, você agora obteve uma função de uma única variável, né, que vai te dar essa curva daqui. E o domínio aqui, né, vai ser o V variando desse valor daqui até esse valor daqui. Você vai ter essa curva daqui. E aí a gente já definiu o que é
a reta tangente é uma curva, né? Então, se essa função aqui ela é diferenciável em v, então a derivada dessa função aqui, ela vai te dar vetores tangentes a essa curva daqui. Então, ao calcular o R, o zero, né? R, o zero linha, em V0, isso vai te dar exatamente um vetor que é tangente a essa curva daqui, que consequentemente vai ser tangente à superfície. Beleza. Agora vamos trabalhar com fixando o V0. Então, se eu fixo o V0 e faço variar U, então eu vou ter esse segmento de reta aqui. E aí, isso aí, né, esse segmento de reta, ele vai ser levado numa certa curva aqui na superfície. Então, eu vou desenhar aqui uma curva. Beleza. E aí, novamente, né, você vai ter uma... Você pode definir uma função RV0 de U, que vai ser igual a R de UV0. Então, novamente, isso aqui agora virou uma função de uma única variável em R3, e aí a imagem disso aqui vai ser essa curva daqui. E se a gente deriva essa função aqui, você vai ter aqui RV0 linha, e você aplica em U0, isso aqui vai te dar um vetor tangente, essa curva vermelha, exatamente nesse ponto daqui. E aí você vai ter um vetor tangente aqui. Beleza. E o que acontece? Supondo que esses dois vetores aqui, eles não são um múltiplo do outro, eles são linearmente independentes, eles dois vão gerar um plano. E esse plano que é gerado por esses dois vetores aqui, ele vai ser exatamente o que a gente vai definir como sendo o plano tangente a essa superfície nesse ponto daqui. Então, normalmente a gente vai... Eu gosto de calcular o produto vetorial desse vetor com esse vetor daqui. Aí isso vai te dar um vetor normal à superfície, né? E aí você define o plano tangente como sendo o plano que tem esse vetor aqui como um vetor normal e passa por esse ponto daqui. Então, né, se você tem que o R é dado por x de UV, y de UV e z de UV, então você calcula, né, como eu calculei aqui, né, o RV e o RU. Aí você vai calcular o RV aqui como sendo as derivadas parciais, né, com relação a V, que é a mesma coisa de você fixar o U, como eu fixei aqui, e calcular a derivada da função resultante. E a mesma coisa você faz com relação ao U. E aí, esses vetores aqui vai te dar exatamente os vetores tangentes aqui, ó. Então, você tem um ponto aqui P0. Então, você vai ter aqui quando você fixa U e faz variar V, aí você tem essa curva daqui. E aí você calcula a derivada parcial de R com relação a V, você vai ter o vetor tangente aqui. E aí depois, quando você fixa V e faz variar U, você vai ter essa outra curva daqui. Aí quando você calcula a derivada parcial de R com relação a U, nesse ponto aqui, ele vai te dar esse vetor tangente aqui. E aí, como eu falei, né, que para poder a gente definir um plano utilizando esses dois vetores, esses dois vetores têm que ser linearmente independentes. E uma forma de verificar isso é calculando o produto vetorial entre eles, e se o produto vetorial entre eles, e se o produto vetorial entre eles for não nulo, então significa que a gente pode definir esse plano tangente. E no caso aqui, né, quando a gente tem esse vetor aqui não nulo, a gente fala que a superfície S ela é lisa ou sem bicos, que ela não faz quinas. E aí, para uma superfície lisa,
o plano tangente é o que contém os vetores tangente RU e RV, e vai ter o RU vetorial RV como sendo o vetor normal a esse plano. Então vamos ver um exemplo prático. Determine o plano tangente à superfície com equações paramétricas x igual a u quadrado, y igual a v quadrado e z igual a u mais 2v, no ponto 1, 2, 3. Então aqui você tem r de uv igual a u quadrado, v quadrado, u mais 2v. E aí o primeiro passo é você calcular RU e RV. Então a derivada parcial de R com relação a U, né, vai ser igual, então agora eu vou derivar com relação a U. Então a derivada de U ao quadrado vai dar 2U. Derivada de V ao quadrado com relação a U vai dar 0. E derivada de U mais 2V com relação a U vai dar 1. E RV de UV. Agora eu vou derivar isso daqui com relação a V. Então a derivada de U quadrado com relação a V vai dar 0. A derivada de V quadrado com relação a V vai dar 2V. E a derivada de U mais 2V com relação a V vai dar 2. Então esse é o RU e o RV. Uma vez que eu tenho isso aqui, o próximo passo é calcular o produto vetorial entre isso e isso. Você vai calcular RU vetorial RV. Nesse caso, a gente não tem nem o zero nem o V0, né? Oi? A gente não tem ponto ainda. Tipo assim, a gente vai ter que descobrir, tipo assim, qual é o valor de U e o valor de V que dá esse ponto aqui, sabe? Que aqui nesse caso vai ser U igual a 1 e provavelmente V igual a 1 também. Então, calculando o produto vetorial, vou ter aqui na primeira linha o I e JK. E aí na segunda linha eu vou ter o RU, que vai ser 2U, 0 e 1. Na terceira linha eu vou ter 0, 2V e 2. Eu vou repetir aqui a primeira e segunda coluna. E aí, a parte do I, você vai ter isso aqui e você vai ter isso daqui. Então, você vai ter zero vezes 2, que vai dar 0, menos 1 vezes 2V vai dar menos 2V. Menos 2VI. Agora, a parte do J, você vai ter isso daqui, que vai dar 0 também. E isso daqui, que vai dar menos 4U. Então, você vai ter menos 4U J. E agora a parte do K. Então você vai ter isso daqui. E você vai ter esse de K que vai dar 0. Então você vai ter 4UV. Mais 4UVK. Beleza. Então agora eu tenho um vetor normal. A minha superfície. E o que acontece? Ele fala que ele quer o plano tangente nesse ponto daqui. Então precisamos encontrar quais são os parâmetros U e V que R desse UV é levado nesse ponto daqui. Bom,
o valor que tem que ter aqui para poder eu ter 1 aqui, então você vai ter que ter os únicos valores possíveis para U, aqui nesse caso é 1 e menos 1. E os únicos valores possíveis para V, aqui para poder dar 1, é 1 e menos 1 também. Mas aí como isso aqui é igual a 3, então esses valores de U e V não pode ser negativo. Assim, então tem que ser U igual a 1 e V igual a 1. Então nós temos que o R de 1, 1 é igual ao nosso ponto 1, 1, 3. Basicamente, você teria que resolver um sistema de equações U igual a U quadrado, não, mentira. U quadrado igual a 1, V quadrado igual a 1 e U mais o V, U mais 2V igual a 3. Tem que resolver esse sistema aqui. E aí a solução desse sistema aqui é única, é uma só, que é U igual a 1 e V igual a 1. Então, o vetor normal à superfície nesse ponto daqui vai ser essa função aqui, fazendo U igual a 1 e V igual a 1. Então, eu vou chamar aqui de N como sendo esse vetor normal. E vai ser igual a... Então, eu vou substituir U e V por 1. Então, você vai ter vetor menos 2, menos 4 e 4. Então, esse vai ser o vetor normal à superfície. Então, olha só. Eu tenho agora um vetor normal ao plano. E eu sei que o plano ele passa pelo ponto P igual a 1, 1, 3. Alguém sabe aqui como é que a gente calcula a equação do plano? Você vai pegar menos 2 aqui e vai multiplicar por x menos 1, onde eu peguei simplesmente x menos a primeira coordenada aqui. Agora eu vou pegar aqui o menos 4 e vou multiplicar por y menos 1, né? E agora o 4 mais 4 vezes... mais 4 vezes z menos 3. Tudo isso igual a 0. Então, essa vai ser a equação do plano. Aí, caso queira expandir aí, você vai ter menos 2x mais 2 menos 4y mais 4 mais 4z menos 12 igual a 0. Então, você vai ter 2 mais 4 dá 6, 6 menos 12 dá menos 6. Então, você vai ter 4z menos 2x menos 4y igual a 6. E você pode simplificar ainda se quiser, vai ficar 2z menos x menos 2y igual a 3. Então, isso aqui seria uma possível equação do plano tangente à superfície no ponto 1, 1, 3. A gente só calcula para ver se não é zero mesmo. Mas acaba que eu utilizei ele para poder montar a equação do plano, sabe? Que aí a equação do plano, eu tenho aqui o menos 2, menos 4, mas...
Eu usei, na verdade, tipo assim, se você tem aqui um vetor, se o plano ele tem um vetor normal, n igual a nx, ny e n, melhor, vou botar aqui assim, ABC, e eu sei que ele contém um ponto P igual a x0, y0 e z0. Então, uma equação do plano que tem esse vetor aqui normal e contém esse ponto é dado por A vezes x menos x0 mais B vezes y menos y0 mais C vezes... peraí que não deu espaço. Mais C vezes Z menos Z0 igual a zero. Então, isso aqui seria uma equação do plano. Uma outra forma de você obter uma... Na verdade, eu sei outra forma de você obter uma equação vetorial, que na verdade vai ser uma parametrização desse plano. Aí, nesse caso, você não precisaria desse vetor aqui. Você poderia pegar esse vetor e esse vetor daqui, né? Então, vamos lá. Eu pegaria RU de U1 é igual a... E aí eu vou ter aqui 201. 201. Eu calcularia RV de U1, que vai ser igual a 0,22. Isso, 0,22. E aí, uma vez que eu sei que contém esse ponto daqui, né? Contém um ponto P igual a 1,13. Então, eu poderia encontrar uma parametrização do plano, que eu vou chamar de P de UV, como sendo igual a esse ponto daqui, 1,13, mais parâmetro U vezes o 2,01, mais um parâmetro V vezes 0,22. Mas ainda assim, né, para poder eu saber que isso aqui de fato é um plano, eu ainda teria que saber que esse vetor ele não é múltiplo desse vetor aqui. Mas você consegue perceber isso só olhando para eles, né? Que um não é múltiplo do outro. E aí eu posso expandir, eu posso juntar isso aí tudo, que vai ficar igual a 1 mais 2U, 1 mais 2V e 3 mais U mais 2V. Então, por exemplo, isso aí seria uma parametrização do plano. Então, aqui eu tenho uma forma paramétrica do plano e aqui eu tenho uma equação do plano. Então, assim, ambas, tanto essa equação quanto essa parametrização, representam o mesmo plano. E tem até um desenhozinho aí que seria... isso aqui seria a superfície. Aqui eu tenho um ponto 1,13 que pertence à superfície, e aqui eu tenho um plano tangente à superfície nesse ponto daqui. Agora vamos falar sobre o cálculo de área de uma superfície. Imagina que essa superfície aqui, ela fosse... Você pegasse um tecido e você quisesse pegar esse tecido e moldar aqui, meio que encapar a superfície. Então, você poderia se perguntar quantos metros quadrados do seu tecido
você ia precisar para poder cobrir toda essa superfície daqui, né? E aí isso aí justamente vai ser o que a gente vai chamar de área da superfície. Aí para isso, como é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro tentar encontrar aproximações de áreas. A princípio, a gente sabe calcular a área de figura plana. Mais especificamente, a gente é muito bom em calcular a área de paralelogramos e de retângulos. Então, a gente vai tentar aproximar uma superfície, né, por paralelogramos e fazer essa aproximação ficar cada vez melhor. E como sempre, no cálculo, isso vai virar uma integral. Então, para começar, a gente tem aqui o nosso domínio da nossa parametrização. Temos uma parametrização R que leva esse domínio aqui em uma superfície. O que você vai fazer? Você vai dividir o seu domínio aqui em diversos retângulos. Divide em retângulos. E aí, dado um certo retângulo aqui, que eu vou chamar de RJ, o retângulo IJ, eu vou pegar o ponto inferior esquerdo aqui desse retângulo aqui, que eu dividi aqui, e vou chamar ele de, esse ponto aqui de a coordenada x de UI estrela e a coordenada y de VJ estrela. Esse retângulo aqui, né, ele tem largura que eu vou chamar aqui de ΔU. Então, ΔU é essa largura e ΔV é essa altura aqui. Todos valores positivos. E aí o que acontece? Esse retângulo aqui, ele está sendo levado por essa função aqui R a um certo pedacinho da superfície aqui, que eu estou chamando de SIJ. Esse ponto daqui está sendo levado nesse ponto aqui, PIJ. E a gente vai tentar aproximar essa região da superfície, a gente vai tentar aproximar ela por um paralelogramo. Olha só. Primeiro, a gente pode pegar aqui essas pontas daqui, né? E eu posso formar um vetor aqui, que vai ser um vetor secante. E a mesma coisa, eu pego um outro ponto aqui e também formo um vetor secante aqui. E aí eu tenho aqui um zoom desse SJ, e aí eu tenho aqui, né, o vetor secante que eu peguei aqui, e eu tenho outro vetor secante daqui. Então, olha só. Esse valor daqui, esse vetor daqui, ele... se eu pegar esse vetor daqui, ele vai formar um paralelogramo. Então, esse paralelogramo aqui já poderia ser uma certa aproximação para esse pedacinho de superfície SJ. Mas a gente não vai querer ele porque ele tem uma expressão que não nos agrada muito, que seria o que seria, por exemplo, esse vetor daqui. Esse vetor daqui seria esse ponto menos esse ponto daqui. Então você teria que pegar esse ponto daqui, que seria, se esse daqui é o UIJ, seria, se esse ponto aqui é o ponto UI estrela, VJ estrela, esse ponto daqui seria o ponto UI estrela, VJ mais 1 estrela. Então, esse ponto daqui. Então, esse vetor daqui, ele seria dado por R de UI estrela, V J mais 1 estrela. Então, isso aqui seria exatamente esse ponto daqui. Agora eu vou fazer menos. Então, o ponto final está aqui, menos o ponto inicial, para poder formar esse vetor daqui.
Então agora eu teria o do ponto inicial, que seria R de UI estrela, VI estrela. Então isso aqui seria esse vetor daqui. Só que para trabalhar com essa expressão aqui, ela não é, quer dizer, aqui tá certo. Aqui na verdade é um J. VJ estrela. Para trabalhar com essa expressão aqui, ela não é muito interessante para a gente, porque quando você faz o VJ tender, você faz o tamanho desse retângulo aqui tender a zero, essa expressão aqui vai ser um pouco difícil de trabalhar. Então, para isso, a gente vai aproximar isso daqui por uma coisa que a gente conhece muito bem. Lembra que se eu quero calcular a derivada parcial aqui, né, para encontrar um vetor tangente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor daqui, que é o que eu tenho aqui, e vou dividir aqui, no caso, quem está variando é só a segunda coordenada. Então, eu vou dividir pela variação do V aqui, que é ΔV. E aí, quando eu faço o ΔV tender a zero, isso aqui vai me dar exatamente a derivada parcial do R com relação a V no ponto UI estrela, VJ estrela. Então, quando eu faço o ΔV tender a zero, então isso aqui, o limite, né, no limite vai ser o RV aplicado no UI estrela, VJ estrela. Mas o que acontece? O que significa dizer que o limite disso aqui tende a isso aqui? Significa que quando o ΔV, né, que aqui está tomando limite com o ΔV tendendo a zero. Significa que quando o ΔV for muito próximo de zero, for bem pequenininho, isso aqui vai estar muito próximo disso. Então, ou seja, para ΔV bem pequenininho, você vai ter que o R de UI estrela, VJ mais 1 estrela, menos o R de UI estrela. Isso calcular uma reta. Oi? Isso calcular uma reta. Seria esse vetor daqui, Entendi. É porque, na verdade, eu quero encontrar uma aproximação interessante, uma outra expressão que seja aproximação para esse vetor daqui, ó. Porque a gente só vai multiplicar os dois para achar Eu acho que eu sei o que você está falando. Bora ver se é o que eu vou chegar aqui. Então assim, para ΔV muito pequeno, isso aqui vai ser aproximadamente o RV, UI estrela, VJ estrela. Então, novamente, já que isso aqui, né, ele converge para isso aqui, então quando o ΔV é muito pequeno, muito próximo de zero, isso aqui vai ser muito próximo disso aqui, vai ser aproximadamente isso aqui. Então, eu consigo pegar agora isso aqui e passar para o lado de cá multiplicando, e aí você vai ter isso daqui. Você vai ter que esse vetor aqui vai ser aproximadamente a derivada parcial com relação a V multiplicado pela variação do V. E a mesma coisa vai valer para quando você faz variar o I estrela. Então, quando você tem aqui R de UI estrela, quer dizer, UI mais 1 estrela, VJ estrela, menos o R de UI estrela, VJ estrela. Isso aqui agora é o vetor de cá.
E aí isso aqui vai ser aproximadamente a derivada parcial do R com relação a U, aplicado em UI estrela, VJ estrela, delta U. Foi isso que você estava querendo dizer, multiplicando por isso aqui? Você estava pensando em outra coisa? Acho que eu estava fazendo outra coisa. Mas a gente dividiu pelo delta V do mesmo, por quê? Não, é porque o que acontece? A princípio, eu tenho esse vetor daqui e esse vetor daqui, que aí se eu pego, então assim, são vetores tangentes aqui, né, a essa curva daqui. Esse vetor daqui é um vetor tangente a essa curva, quer dizer, tangente não, é um vetor secante a essa curva daqui. E esse aqui é um vetor secante a essa curva daqui. E aí o que acontece? Você concorda que se por um acaso essa região aqui ela for bem pequenininha, mesmo que a sua superfície seja uma coisa curva, se eu pegar o paralelogramo que é formado por esses dois vetores aqui, né, que você vai ter aqui um paralelogramo aqui assim, esse paralelogramo pode ser pensado como uma aproximação para esse pedacinho de superfície, concorda? Beleza. Mas o que acontece? Quem é esse vetor daqui? Esse vetor daqui, ele é dado por essa expressão daqui. E esse vetor daqui vai ser dado por essa expressão daqui. Só que no cálculo, trabalhar com expressões desse tipo é muito difícil, é bem complicado. Então, a gente prefere arrumar alguma outra expressão para isso daqui. E aí a gente lembra, né, que quando a gente divide isso aqui por ΔV, né, e faz o ΔV tender a zero, isso vai te dar exatamente a derivada parcial com relação a V. Então, se por um acaso o ΔV ele for muito pequeno, você consegue aproximar isso daqui, que era o vetor que a gente queria realmente, por isso aqui. Certo? Sim. Então, na verdade, eu fiz tudo isso aqui para poder encontrar aproximações convenientes para esse vetor e esse vetor daqui. E aí o que acontece é que quando eu tenho isso aqui, né, isso e isso, o que eu vou ter, na verdade, eu vou ter um vetor aqui, assim, que é um vetor tangente aqui nesse ponto daqui, e eu vou ter um vetor assim. Então agora, em vez de eu ter esse paralelogramo daqui, eu vou ter esse outro paralelogramo aqui formado por esses outros vetores, que também é uma aproximação para a nossa superfície. Então, apesar disso aqui, né, ele ser uma aproximação muito boa, mas isso aqui também é uma aproximação boa se por um acaso o ΔU e o ΔV aqui, né, que é o tamanho desse quadradinho, ele for suficientemente pequeno. Certo? Beleza. Agora, olha só. A gente sabe que se eu pegar... Como é que a gente calcula a área de um paralelogramo formado por dois vetores? Se a gente calcula o produto vetorial entre dois vetores e calcula o módulo desse número resultante, quer dizer, calcula a norma desse vetor resultante, essa norma vai dar exatamente a área do paralelogramo. Vocês já usaram isso aí alguma vez? Assim, se você tem lá um vetor V1 e um vetor V2. Por exemplo, eu tenho aqui V1 e V2. E aí eu vou repetir aqui o V2, aqui o V1. E o que acontece? Se eu fizer agora o produto vetorial de V1 por V2, isso aqui vai me dar um vetor também, que é perpendicular a esses dois vetores ao mesmo tempo. Mas o que é interessante é que o comprimento desse vetor aqui, resultante, o comprimento desse vetor, ele vai dar exatamente, vai ser igual à área desse paralelogramo. Então, uma forma de você calcular a área desses paralelogramos aqui é você calcular o produto vetorial desses dois vetores e calcular a norma do vetor, ou seja, o comprimento do vetor resultante. Isso vai te dar essa área daqui. Então,
a área desse paralelogramo aqui, pode ser calculado tomando a norma do produto vetorial desse vetor com esse vetor daqui. E aí foi o que eu fiz aqui. E aí, como aqui, né, você tem que o ΔU e o ΔV são escalares, então eles podem sair, né, do produto vetorial, e como eles são positivos, ele pode sair aqui da norma. Então você tem aqui agora o produto vetorial das derivadas parciais multiplicado por ΔU, ΔV. Então, olha só, isso aqui ele vai ser exatamente a área desse paralelogramo aqui. E como eu falei, né, se você tomar esses quadradinhos aqui bem pequenos, esse paralelogramo aqui vai ficar uma ótima aproximação para esse pedacinho de superfície. Agora, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar agora cada um desses pedacinhos aqui e vou calcular a área do paralelogramo correspondente a esse pedacinho e vou somar tudo. E aí, como resultado, eu vou obter uma aproximação para a área da superfície inteira. Então, você calcula agora esse somatório aqui, né? Isso aqui, ó, você tem aqui esse ΔU, ΔV, um somatório duplo aqui de alguma coisa. Isso aí lembra muito a soma de rima, né? Na verdade, isso aí é uma soma de rima. E quando você faz o limite do m e n aqui tender a infinito, isso aí vai ser exatamente a definição de uma integral. Então, com isso, com essa motivação toda, a gente define o que seria a área de uma superfície parametrizada. Então, ó, se uma superfície parametrizada lisa S é dada pela equação R de UV igual a X de UV, Y de UV, Z de UV, com UV pertencente a um certo domínio, e S é coberta uma única vez quando U e V varre todo o domínio D, ou seja, você basicamente tem uma injetividade aqui entre o domínio e a superfície em si. Então, a área da superfície, dessa superfície S, é dada por essa integral dupla aqui, do produto vetorial, na verdade, da norma do produto vetorial das derivadas parciais aqui de RU com RV. Então, com isso, a gente consegue calcular a área de uma superfície. Beleza, então vamos usar agora o que a gente aprendeu agora para calcular a área da esfera de raio A. Alguém lembra qual é a fórmula da área da casca de uma esfera? A gente fez isso? A gente fez, não, um exemplo. Eu defino uma representação paramétrica da esfera. Ah, tá. Não, mas para poder calcular a área. É porque tem uma formulazinha que a gente aprende, alguém lembra? Não, acho que isso aí é o volume, né? Acho que é, né? Bom, vamos ver agora que o objetivo é a gente vai usar essa definição que a gente aprendeu aqui agora e vai ter que chegar no mesmo resultado que a gente já conhecia. Então tá. Tem uma esfera de raio R. Então, a parametrização, como você falou, a gente já viu na aula passada, né? A gente usou até as coordenadas esféricas para poder encontrar uma parametrização. Você faz o θ variar de 0 até 2π e você faz o φ variar de 0 até π. E aí você tem o x
de θ φ igual a, acho que é seno φ, né? Cosseno θ. Você tem o A multiplicando, que é o raio. Deixa eu botar aqui o A na frente. O raio vezes seno φ vezes cosseno θ. Então, isso aí vai ser o x. Aí você tem que o y de θ φ é igual a seno φ, seno θ. E o z de θ φ é igual a cosseno φ. Eu acho que é isso. Então, beleza. Vamos calcular agora. Calcular a área da casca da esfera utilizando essa integral daqui. Então, para isso, o primeiro passo é você calcular as derivadas parciais aqui da sua parametrização. Então, aqui eu vou calcular o rθ, que é a derivada parcial com relação a θ, de θ φ. Então, eu vou ter vou colocar aqui primeiro, vou utilizar x. Vamos calcular as derivadas parciais de cada um desses daqui. Então, primeiro o xθ. Então, derivando com relação a θ, você vai ter isso. Agora o yθ. Oi? E o zθ? Zero, né? Beleza. E vamos calcular agora a derivada parcial com relação a φ. Então, eu vou ter x φ de θ φ vai ser igual a cosseno φ cosseno θ. O y, derivada parcial do y com relação a φ de θ φ vai ser igual a cosseno φ seno θ. E a derivada parcial do z com relação a φ vai ser igual a menos a seno φ. Ok. Agora, temos que calcular o produto vetorial entre esse vetor daqui e esse vetor daqui. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Não vamos ter medo. Então, eu vou calcular agora vou chamar aqui de rθ vetorial com rφ. Esse aqui vai ser o determinante. Vamos botar aqui bem espaçado e... Seria o modo de um vezes o outro, vezes o cosseno, sempre, acho que é sempre. Acho que é, né? O nome de um vezes o nome de outro, vezes o cosseno entre o ângulo entre eles. Mas aí você teria que calcular qual é o ângulo entre eles. Então, acho que no final das contas, calcular o produto vetorial é o mais fácil. Então tá. Vamos colocar aqui. O rθ vai ser menos a
seno φ, seno θ. Vou tentar economizar espaço aqui, peraí. Menos A seno φ, cosseno θ. O J vai ser A seno φ, cosseno θ. E depois vou ter zero. Agora o Rφ vai ser A cosseno φ, cosseno θ. Peraí que eu errei alguma coisa. Aqui é seno. Agora eu vou ter A cosseno φ, seno θ. E vou ter menos A seno φ. Nem vai caber. Se eu botar isso não. Então vamos lá. A parte do I, você vai ter isso daqui, que vai ficar menos A quadrado menos A quadrado seno φ quadrado, cosseno θ. E você vai ter a parte, você vai ter isso aqui, né? Que vai dar zero. Então sobra só isso aí. Então isso aqui é a parte do I. Mais a parte do J, você vai ter um aqui que vai ser isso com isso, que vai dar zero. E aí você vai ter menos isso vezes isso. Então você vai ficar com menos A ao quadrado, né? É porque você vai ter menos... É o outro menos, é. Isso, exatamente. Menos A ao quadrado é seno de φ, seno φ quadrado, seno θ. Tudo isso vezes J. E agora a parte do K, você vai ter isso daqui menos esse de cá. Então você vai ter menos A quadrado mais, vai ter menos A quadrado seno φ, cosseno φ, seno θ ao quadrado. E aí menos, agora é isso vezes isso. Você vai ter A quadrado seno φ, cosseno φ, cosseno ao quadrado e θ. K. Beleza. Agora que a gente tem isso aí, devemos calcular agora a norma, né? Calcular a norma disso aí. Então, ó, percebe que você tem A quadrado em tudo aqui, né? Então, eu vou colocar o quadrado em evidência. Então, agora eu quero calcular a norma disso aí. Então, a norma disso aí vai ser... Eu vou botar aqui o A quadrado. Pode se somar no K, seno quadrado com cosseno quadrado. Oi? No K, eu entendi somar o seno quadrado com cosseno quadrado. Ah, sim, a gente pode, né? Então, vamos tentar simplificar isso aí um pouquinho. Então, isso aqui vai ser igual a... Eu vou botar já o A quadrado em evidência. Eu vou botar agora o vetor em forma, assim, dentro do parêntese. Então, você vai ter aqui, em primeira coordenada, menos seno ao quadrado φ, cosseno θ, vírgula, menos seno ao quadrado φ,
seno θ, vírgula, e aí, né, como ele falou, né, você pode colocar, esse ao quadrado agora, ele está aqui fora. Então, você pode colocar em evidência o seno φ, cosseno φ, seno φ, cosseno φ. Então, coloca isso aqui em evidência, aí você vai ficar com seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que vai dar 1. Então, isso aí vai dar, simplesmente, menos... isso. Seno φ, cosseno φ. Na verdade, esse menos aqui você poderia também ter colocado na evidência também, né? Então, eu vou colocar aqui aqui fora menos a quadrado e vou tirar esse menos daqui de dentro. Que aí fica mais bonitinho. Agora eu vou calcular a norma desse vetor daqui. Então, eu vou ter... Olha só, a norma desse vetor... Deixa eu pensar aqui. Vai ser igual a... Vai ser igual ao módulo... Primeiro, não sei se vocês lembram disso aqui, mas se você tiver aqui uma constante A vezes um vetor V, e calculando a norma dele, isso aqui é igual a norma de A, quer dizer, o módulo de A, sim, isso aqui é o comprimento de um vetor. Então, o comprimento de um vetor, do vetor AV, vai ser igual ao módulo de A vezes o comprimento do vetor V. E aqui eu tenho exatamente isso, né? Eu tenho uma constante aqui multiplicado por um vetor. Então, a norma dele vai ser igual... Então, tá. Então, a norma de Rθ vetorial com Rφ vai ser igual ao módulo disso aqui. Então, vai ficar o módulo de menos a quadrado vai ser a quadrado. Então, vai ser a quadrado vezes a norma disso aqui, que vai ser igual a raiz quadrada. Agora vai ser esse ao quadrado mais esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, você vai ficar com seno a quarta φ, cosseno ao quadrado θ, mais seno a quarta φ, seno ao quadrado θ, mais seno ao quadrado φ, cosseno ao quadrado φ. Então, simplesmente eu elevei todo mundo ao quadrado aí e somei. Agora, vamos fazer umas coisas desaparecer aí, né? Então, isso aqui vai ser igual a quadrado raiz de... Então, você coloca primeiro o seno a quarta φ aqui em evidência. Você vai ficar com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que vai dar 1. Então, ou seja, isso daqui tudo é igual a seno a quarta de φ. Seno a quarta de φ. Mais, o que sobrou lá, né? Tem o seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ. Agora, eu vou colocar o seno ao quadrado de φ em evidência, que vai ficar igual a ao quadrado raiz de... Então, seno ao quadrado de φ em evidência, aí vai ficar com seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ. E assim, nessas coisas aqui, muito cuidado para não cancelar. Por exemplo, se eu tivesse aqui um θ e aqui eu tivesse um φ, isso aqui não daria 1 jamais. Para poder isso aqui tá igual a 1, eu tenho que ter a mesma coisa aqui dentro e aqui dentro. Então, como eu tenho φ e φ aqui, né, então isso aqui vai dar 1. Então, isso aqui vai ser igual a quadrado raiz de seno ao quadrado de φ. Aí, olha só. Como o φ varia de 0 até π, então o seno de φ é sempre positivo. Porque, na verdade, isso aqui, né,
Se eu quisesse agora aqui cortar isso aqui com isso aqui, eu teria que botar, na verdade, no módulo, né? Tipo, isso aqui seria igual a quadrado módulo de seno de φ. Mas como φ varia de 0 até π, e nesse intervalo aí para φ, o seno é sempre positivo, então o módulo é igual a ele mesmo. Então isso aqui vai ser igual a quadrado seno de φ. Então, isso aqui é igual a isso daqui, ó. Então agora a gente quer calcular agora a integral dupla disso que a gente acabou de calcular. Então agora a nossa área, a área da esfera de raio A, vou botar assim, Azão de A, vai ser igual a integral dupla de A quadrado seno φ dA. Mas aqui quem é aqui, né, o nosso limite, a nossa região de integração, é exatamente a região que varia aqui o θ e o φ, né? Então vai ser um retângulo aqui, né, com de largura 2π e de altura π. Então isso aqui vai ser igual a integral de θ variando de 0 até 2π e o φ variando de 0 até π. De A ao quadrado, seno de φ, e aí eu tenho dφ, dθ. Esse daqui não precisa acrescentar lá o R, seno de Não, porque isso aí é quando você muda de coordenada. Mas aqui, tipo assim, a minha coordenada já é essa aqui no caso, desde o início, que é a minha coordenada se por um acaso, sei lá, aqui eu tivesse alguma coisa em função aqui de U e V, e aí eu percebesse que seria mais interessante transformar em coordenadas esféricas, aí eu iria ter que acrescentar isso, mas só que aqui já é originalmente com essas coordenadas já. Então isso aí vai ser igual. Então vamos integrar com relação a φ. Eu vou ter integral de 0 até 2π. Vai ficar A ao quadrado menos, né, cosseno de φ, variando de 0 até π, dθ, que vai ser igual a... Vou colocar o menos ao quadrado do lado de fora aqui. E aí eu tenho que cosseno de π vai dar menos 1. E aí menos o cosseno de 0, que é 1. Esse aqui vai ser igual a... Bom, esse menos aqui, né, vai cancelar com esse aqui, então eu vou ficar com ao quadrado. E a integral de 2, então vai ficar 2 vezes 2π menos 0, que vai ser igual a A quadrado 4π. No caso seria 4π vezes R ao quadrado. Seria a área da casca da esfera. Agora, olha só, para o caso especial onde a superfície, você tem uma superfície com a equação z igual a f de xy, ou seja, a superfície é o gráfico de uma função de duas variáveis, e a função f, né, tem derivadas parciais contínuas, nós podemos criar uma parametrização, né, para essa superfície, tomando o x e o y como parâmetros. Então você teria R de xy no lugar de UV, né, igual a x vezes i
mais y vezes j, mais f de xy vezes z, vezes k. Então, isso aqui seria uma parametrização para o gráfico da sua superfície, o gráfico da sua função. Que aí está até aqui, né? A parametrização seria essa. E aí, no caso, na hora de você calcular o Rx, né? A derivada parcial disso aqui com relação a ele mesmo vai dar 1, então vai ficar somente o i. A derivada parcial disso aqui com relação a x vai dar 0, então vai sumir o j. E a parte do z vai ser a derivada parcial da f com relação a x. E algo semelhante acontece para a derivada da r com relação a y. E aí o produto vetorial Rx com Ry, né, você vai ter um 0 aqui, 0, 1 aqui. E aí algumas coisas vão se cancelar. E vai sobrar aqui na coordenada x, menos a derivada parcial da f com relação a x, menos a derivada parcial da f com relação a y, e o 1 aqui no lugar do k. E aí na hora de calcular a norma desse vetor daqui, você vai ter o quadrado disso aqui, mais o quadrado disso aqui, mais 1. Então, meio que o que você tem que colocar dentro da sua integral vai ser a raiz quadrada disso daqui. Então, em vez de você fazer Então, se você tem lá uma função, e aí você quer calcular a área da superfície que forma o gráfico da função, em vez de você pegar e, vou pensar numa parametrização, agora eu vou calcular produto vetorial e tal, você pode simplesmente já pular direto para cá. Você sabe que sempre que você tiver uma função f, e você quer calcular a área do gráfico da função, você vai ter que isso aqui vai ser igual a isso daqui. Então, ou seja, basta calcular as derivadas parciais da função com relação a x e y, somar, né, o quadrado dessas derivadas parciais com 1 e extrair a raiz. E aí, para poder calcular a área da superfície, você vai calcular a integral dessa raiz aí. Beleza. Vamos ver um outro exemplo. Determine a área da parte do paraboloide z igual a x² mais y², que está abaixo do plano z igual a 9. Então aqui eu tenho uma representação gráfica aqui desse paraboloide aqui. E aí eu tenho aqui um corte aqui, ó, que ele fala que da parte do paraboloide que está abaixo do plano z igual a 9. Então, se eu pegar o z igual a 9 aqui, né, eu quero botar uma tampa aqui, né, porque isso aqui ele iria se prolongar aqui para cima. Mas aí eu quero a área somente da parte daqui para baixo. Então, eu quero calcular a área. Então, assim, se eu fosse pegar isso aqui agora e envolver isso aqui com um tecido, quantos metros quadrados de tecido eu iria gastar? Então, observe, em primeiro lugar, que essa parte daqui, né, se eu projetar ele sobre o plano XY, se eu tiver aqui, né, se eu tiver isso aqui, né, se eu tenho z igual a 9, então eu vou ter 9 igual a x² mais y². Então eu vou ter 3² igual a x² mais y². E aí isso aqui, ele é uma equação de uma circunferência de raio 3, né? Então isso aqui você consegue saber que a projeção dessa circunferência daqui, que seria no z igual a 9, no plano xy, vai ser exatamente a circunferência de raio 3. Então, a área, a parte do paraboloide que ele quer que você calcule a área, é exatamente a imagem dessa função aqui,
restrita a esse domínio D aqui, que é a circunferência de raio 3. E aí, a gente vai usar, então, essa fórmula que a gente acabou de encontrar aqui. Então, você vai ter que, essa área que a gente está querendo é igual à integral, né, nessa região D, da raiz de 1 mais a derivada parcial de z com relação a x, mais a derivada parcial de z com relação a y, tudo isso ao quadrado. Então, você derivando z aqui com relação a x, vai dar 2x. Então, você vai ficar com 2x ao quadrado, né, que o quadrado da fórmulazinha aqui. E aí, derivando isso aqui com relação a y, você vai ter 2y. Então, você coloca 2y aqui, né, e eleva ao quadrado. Então, você pode colocar aqui o 2 ao quadrado em evidência, vai ficar com 1 mais 4 vezes x quadrado mais y quadrado. E aí, para poder calcular essa integral daqui, aí vai ser útil usar coordenadas polares. Então, você transformando em coordenadas polares, você vai ter que x quadrado mais y quadrado é igual a r ao quadrado. E nesse caso aqui, a nossa região de integração, como é uma circunferência de raio 3, você vai ter as nossas coordenadas polares, o θ variando de 0 até 2π e o raio variando de 0 até 3. De 0 até 3. Então, você vai ter integral de o θ variando de 0 até 2π, o raio variando de 0 até 3, aí você vai ter raiz de 1 mais 4r ao quadrado. E aí, aqui fora, você multiplica por r, dr, dθ, né? Que lembra que quando a gente transforma para coordenadas polares, você tem sempre que multiplicar tudo aqui de dentro por r. Então, resolvendo essa integral daqui, vai dar um bocado de continha aqui, que vai dar, no final das contas, essa expressão daqui. Então, essa vai ser a área da parte do paraboloide que foi pedida.